Olá a todos, bem-vindos ao canal. Se você já conhece o canal e gosta do conteúdo, já deixa o like para que os vídeos alcancem quem precisa deles. Olharemos uma técnica chamada produtor-consumidor. Esta técnica faz com que uma rotina que processa mais rápido que as outras guarde suas informações em um buffer compartilhado, e as rotinas que dependem dessa informação obtenham um dado de cada vez para seu processamento. Um exemplo pode ser uma caixa d'água. Você tem um reservatório de água que guarda mais água do que você pode consumir, e através de um balde, por exemplo, você vai obtendo a quantidade de água que precisa, mas a caixa está sempre sendo enchida até sua capacidade. Quando você não está obtendo água, um controle da caixa informa para parar de enchê-la. Quando você começa a utilizar com o balde, o controle informa para continuar a enchê-la. Isto é, produtor-consumidor. Uma rotina produz mais dados que as outras rotinas conseguem utilizar, e com essa técnica o processamento não para. Bom, já que você entendeu tudo, acho que não precisa codificar nada para exemplificar. Ficou bem claro, a caixa d'água, o balde, né? Mas mesmo assim vamos codificar. Vamos colocar alguns includes aqui que serão necessários. O include stdio, vou fazer em C. O include stdlib. O include de string. E o include de uma pthread. Produtor consumidor só funciona com threads. Não adianta fazer de outro jeito. Vamos definir algumas coisas aqui. Um define de max de 5. E um define max string de 100 posições. Além disso, vamos criar uma estrutura para que o produtor consumidor consiga utilizar. Então será buffer, nome da struct. Ela vai ter um flag, eu vou explicar como funciona, e vai ter uma linha de dados. Que é o max string mais 1. E o tamanho dele vai ser buffer de max. Aqui nós temos então uma estrutura que vai ter um flag, que nós vamos, eu vou te mostrar para que serve esse flag, e vai conter uma linha de dados, que é essa linha aqui é que vai conter a informação que uma das threads tem que pegar, ou a thread produtora tem que gravar aqui dentro. Então a produtora joga um dado aqui, e a consumidora pega esse dado daqui. O flag vai controlar em que momento eu tenho que fazer isso. E eu tenho no máximo de 5 posições. Significa que o produtor consegue carregar 5 informações antes que o consumidor consiga consumi-la. Esse tamanho, você tem que ir fazendo testes para ver qual que é o melhor. Por exemplo, vamos dizer que 5 seja muito pouco. Ele vai conseguir preencher as 5 de uma vez e o consumidor ainda vai estar processando a primeira. Então ele vai ficar parado tentando ler mais, mas não vai conseguir porque o buffer está cheio. Aí conforme o consumidor vai tirando daqui, ele vai adicionando o produtor. Então 5 talvez seja pouco. Aí você coloca e fala, 5 é pouco, vou colocar 20. Só que 20 você vai perceber que fica 10 sem utilizar. Porque o produtor consegue gravar 8 ou 9 linhas aqui e o consumidor já consegue processar uma quantidade que permite que o buffer utilizado fique entre 8 e 10, por exemplo. Então se você colocou 20, 10 está sendo mal utilizado, está ocupando o espaço necessário. Isso daqui você tem que ir ajustando, você tem que processar uma vez, colocar uns prints na tela, ver qual que é o tamanho que está sendo preenchido, se está sobrando espaço. Nós vamos ver isso com os prints aqui. Mas se você definir muito pouco, o processamento acaba sendo congelado, ele para. Se você definir muito, o processamento, apesar de ficar rápido, você ocupa muita memória sem necessidade. Então tem que ter um meio termo ali. Talvez você fique num limite ali que o produtor e o consumidor fiquem, assim, utilizando o máximo, assim, de tempos em tempos eles conseguem utilizar o máximo, mas você tem que ir testando, como eu já te falei. Então, vamos continuar codificando aqui. Vamos colocar um controle para encerrar a thread. Em algum momento ela tem que saber que tem que sair. Vamos criar a thread de produção, o produtor. Não vai receber nada. Já que eu coloquei aqui a estrutura compartilhada para todo mundo, não preciso ficar passando a estrutura para ele. Mas, se fosse o caso, você faria isso, como já vimos em vídeos de thread anterior. Caso você tenha dificuldades com threads, tem vídeos no canal sobre o assunto, como passar parâmetro e como compartilhar, usar semáforo, mutex. Vamos codificar aqui então. Um char encerrar é igual a não. Já a thread não vai encerrar.
uma posição que vai controlar a posição que eu estou utilizando aqui no buffer, né? Já que eu tenho 5 posições aqui, alguém tem que me dizer em que posição que eu tenho que gravar, no caso do produtor. E no caso do consumidor, em que posição que eu tenho que ler. Eu vou criar um arquivo aqui para facilitar o entendimento. Char.temp, max string mais um, que é o mesmo tamanho da estrutura ali, que vai conter a linha. Aí um file, entrada igual a fopen. Então esse arquivo aqui é o cara que vai ser lido para gravar na fila e o consumidor vai consumi-la. Então, fgets, temp, sizeof, temp, o ponteiro de entrada. Enquanto encerrar for diferente de sim, porque eu posso mandar encerrar antes de terminar de ler o arquivo, por algum motivo. E encerrar thread for diferente de 1. Externamente eu mandei encerrar também. Vou escrever errado. Encerrar thread. Aí if strlen de temp. Quer dizer, eu li o arquivo lá. Não tem nada? Então aqui eu estou verificando se o tamanho está zerado. Significa assim, a linha está vazia. É porque eu já disse que quando a linha está vazia, o arquivo acabou. Ou então fim de arquivo. Se uma dessas duas situações acontecerem, significa que acabou a leitura do arquivo, não tem mais dados, vamos encerrar então. E vamos dar um continue para ele voltar para o while e automaticamente encerrar, já que eu mudei a variável. Tá aí tranquilo? Agora aqui, if buffer na posição 0, que foi a posição que começou aqui, tá vendo? Posição 0. Flag é igual a 1, significa que o consumidor está usando esta posição. Eu não posso gravar nela enquanto o consumidor não terminar de utilizar esse dado. Printf, produtor aguardando. Aí eu dou um sleep aqui, de 100 milissegundos, um décimo de segundo, e dou um continue. Então o que está acontecendo aqui? Eu tenho 5 posições que serão preenchidas pelo produtor. Então vamos pensar assim, o produtor está preenchendo a posição 0, 1, 2, 3, 4. Quando chegar na 4, ele tem que voltar para 0, porque é circular. Né? Não é infinitamente sequencial, é uma fila circular aqui. Quando ele chegar no 4, ele tem que ir para a posição 0, que já acabou as 5 posições. Quando ele vai para 0, ele pergunta assim, todas ele faz isso, mas na 0, no caso, ele pergunta, a posição 0 está com flag 1? Tá. Significa que o produtor gravou lá dentro e o consumidor ainda não pegou esse dado. Se ele não fez isso, eu tenho que, no caso eu estou dando um print aqui, vou aguardar alguns segundos, porque se eu não botar um sleep de alguma forma aqui, o processamento vai ser consumido, a CPU vai a 100% e não vai adiantar. Essa técnica não vai adiantar, significa que o CPU vai ficar travada lá no processamento 100%. Logo eu dou um tempo de 100 milissegundos aqui, para dar um descanso para a CPU, e dou um continuar. Aí o que vai acontecer? Ele ainda está na posição 0. Aí ele pergunta, a posição 0 está disponível? Já não é diferente de 1? É diferente de 1, provavelmente é 0 que eu vou colocar. Então eu posso gravar nessa posição o dado que eu estou lendo do arquivo. É assim que o produtor faz. Ele vai gravando na fila, só que ele verifica, aquela posição que eu estou gravando está disponível? Tá disponível. Beleza, então, por favor, faça a gravação do dado lá. Não está disponível? Não. Então aguarda, volta e tenta de novo em algum momento. Tá entendido aqui? Como o produtor está carregando aqui a primeira vez, o produtor é que manda, na verdade, ele está carregando a primeira vez e o flag aqui não está 0, o que nós vamos... Aliás, eu esqueci de fazer uma coisa aqui. Antes de começar, vamos zerar todas as posições aqui. Main7, buffer, vamos colocar como 0, sizeof de buffer. Então aqui ele vai zerar todas as posições, inclusive a string. Aqui vai ficar 0, aqui vai ficar 0 também. O que me interessa nesse momento é o flag, ele é que manda. Então aqui eu estou zerando todo ele para que comece com 0. Como é a primeira vez que ele está executando, o produtor vai executar primeiro e o consumidor fica só esperando o produtor sinalizar. Então aqui vai estar como 0, então o primeiro dado vai ser diferente de 1. Então a primeira posição é igual a 1? Não, não é. Então vamos brincar nela. O que eu vou fazer aqui? Main7,
buffer, na posição que eu quero, campo linha, vou zerar ele, size off de buffer, da posição que eu quero, linha. Estou zerando o dado da linha. Tem algumas pessoas que falam que não é necessário fazer o main set do buffer. Por quê? Porque quem manda é o flag. Se o flag disser que pode gravar nele, você já dá um strncopy direto, então ele vai sobrepor o que está lá. Isso fica mais rápido, porque aqui você no main set você está ocupando o processamento fazendo isso. Mas uma boa prática diz que você primeiro zera o dado, depois você coloca o conteúdo lá. Se você perceber que isso está ocupando o processamento, você tira o main set. Não vai fazer diferença. Porque o que vai colocar o dado lá é isso aqui, ó, strncopy. E como o flag está sinalizando que eu posso fazer isso, então eu posso apagar o dado lá sem maiores problemas. Então buffer, pos, linha, sempre use o strncopy, strncatch, temp, que é o dado que eu dei o getS aqui, ó, tá vendo? Temp, e o size off. Size off, buffer, pos, linha, tá aqui. Então aqui eu estou gravando o dado. E agora eu vou dizer para o consumidor que esse cara está disponível para ser lido. Como que eu faço isso? O produtor precisa que o flag esteja com 0. O consumidor precisa que o flag esteja com 1. Depois que eu terminar de gravar o dado, eu digo para ele, buffer, na posição que eu estou... Tá errado. Buffer, na posição que eu estou trabalhando, ponto, flag, é igual a 1. O que vai acontecer? Assim que eu fizer isso, o consumidor vai conseguir pegar esse dado nesta posição aqui, não importa se ela é 0, 1, 2, 3, 4. Caso você não saiba, o tipo int é atômico. O que significa isso? Você só consegue acessar um tipo int depois que o outro processo terminar de atualizar ele. Diferente do char e de outros tipos que você pode, enquanto está gravando aqui, você pode alterar o conteúdo dele em tempo real. A hora que ele terminar de gravar aqui, você também terminou de gravar alguma coisa aqui dentro. Então esse char ele não é atômico. Duas pessoas podem gravar ao mesmo tempo. Tem vídeos no canal sobre esse assunto, se você quiser olhar como que funciona. No caso do int, como ele usa os registradores da máquina, ele é atômico. Ele só consegue alterar ou pegar um conteúdo depois que ele terminar de atualizar. Por isso que a gente sempre usa int para flags que precisam ser controles de alguma coisa. Aqui ele copiou o conteúdo do buffer para a posição da linha aqui. Quando ele terminar de colocar 1, enquanto isso aqui tiver 0, o consumidor não consegue obter o dado. Quando ele colocar 1 aqui, o consumidor consegue. Mas assim que ele terminar de colocar, é que o flag está disponível. Enquanto ele está fazendo o processo de alteração, ele continua como 0 e ninguém consegue mexer. Ou, dependendo do tipo de arquitetura, você fica aguardando alguém terminar de atualizar esse flag. Entendeu o int? Por que ele é atômico? E por que a gente usa ele nessas situações? Muito bem, já que eu terminei de atualizar essa posição, vamos para a próxima posição. If posição é maior ou igual? Eu sempre coloco maior ou igual, porque não tem como escapar. Se você colocar igual, às vezes dá algum problema de memória, por exemplo, buffer overflow, coisa do tipo, o número fica maior e nunca vai ser igual. Então eu sempre ponho nessas situações maior ou igual, não tem como escapar. Então a posição é maior ou igual a max? É, então já estourei, já estou na posição 4, tem que voltar para 0. Então posição é igual a 0. Vou dar um print aqui para nós sabermos onde nós estamos. Na prática esse print não existe, enquanto você está fazendo teste você põe o print para saber o que está acontecendo, se está tudo funcionando direitinho, mas quando você tiver com a rotina funcionando direitinho, esses prints serão suprimidos. E aqui vamos ler a próxima linha do arquivo. De novo. Então estou com o dado disponível aqui, estou com uma posição, estou com a próxima posição, eu só vou fazer a checagem. A posição está disponível? Não. Então aguarda. Está disponível? Não. Aguarda. Está disponível? Tá. Então grava o dado e vai para a próxima posição. É assim que funciona. No final aqui da thread, se uma dessas condições aqui do while for finalizante para a thread, dou um F-close no arquivo. Eu vou aguardar alguns segundos aqui, porque
o consumidor ainda pode estar terminando de processar. E vou encerrar a thread do consumidor. Isso daqui, e vou dar um pthread exit. Esse controle aqui, eu já fiz testes, eu sei que nessa situação 3 segundos é o suficiente para que eu encerre a thread do consumidor. Mas você tem que prestar atenção ou colocar algum controle para saber quando encerrar a thread de consumo. Talvez na própria thread você coloque alguma coisa lá dizendo, olha, eu fui procurar a próxima lista 2 ou 3 vezes e não tem dado lá, então tem que encerrar. Ou você coloca um sinalizador de thread e quando ela terminar de verificar os flags, que é o que eu vou fazer aqui, quando ela terminar de verificar os flags, quando ela achar o primeiro flag inválido, não tiver dado para ser consumido, ela sai, ela verifica se esse encerrar thread está setado para sair ou não e sai. Então isso daí tem que ser um controle que você tem que fazer. Então o produtor está ok. Vamos para o consumidor. Void, asterístico, consumidor. Vai receber um void também, já que a estrutura está pública. Ele também tem que ter um controle de posição para saber onde está. E o while dele é encerrar thread. Se encerrar thread for diferente de 1, enquanto for diferente de 1, ele vai fazer. Quando o produtor colocar 1 aqui, ele deve encerrar. Então, if buffer na posição 0, que é quando começou, do flag, é igual a 0. Não é igual a 0, é igual a 1. Então significa que ainda esse dado ainda não pode ser consumido. Se ele é igual a 0, quer dizer que o produtor aqui, ó, onde ele tá? Aqui, ó, aqui. Se ele é igual a 0, significa que o produtor ainda não colocou um dado lá dentro. Então, se ele for igual a 0, vou dar um print. Consumidor aguardando. Também vou dar um sleep para não matar a CPU. 6 segundos. E continue. Esse sleep aqui ele não pode ser muito grande, porque senão o produtor vai produzir mais do que o consumidor consegue pegar. Às vezes você coloca até um pouco menos aqui. Você coloca 10, por exemplo. Para que ele seja o mais rápido que o produtor. Porque como o consumidor, nessa tecnologia de produtor-consumidor, ele é o mais lento de todos, talvez aqui você diminua o tempo para que ele seja o mais rápido que o produtor. O tempo de espera fique mais rápido que o produtor, porque o produtor ele produz muito mais rápido que o consumidor. Então, se você colocar aqui um tempo muito grande, 1 segundo, por exemplo, ou um tempo muito maior do que está no consumidor, essa técnica não vai funcionar, porque o consumidor vai ficar mais lento do que o normal. Eu vou deixar 100 aqui, porque eu já fiz teste com ele e fica legal, e para mostrar na tela também que em algum momento ele vai dar uma parada. Então aqui, pá, tudo bem, ele verificou que não é 0, é 1. Está disponível para ser utilizado. Então, printf, consumidor, vamos mostrar o dado. Eu poderia estar fazendo um processamento maior do que eu vou fazer aqui, que é só um print. Por isso que o consumidor vai demorar mais tempo de utilizar o dado do que o produtor consegue produzir. O produtor só joga, o consumidor vai pegar o dado e vai manipular, vai gravar em outro arquivo, vai passar por uma função, vai esperar alguma coisa. Por isso que eu falei no início que você tem que saber qual é o tamanho do buffer para que não fique engargalado e para que não tenha memória adicional sendo utilizada. Aqui ele vai imprimir. Depois que eu utilizei o dado, eu não preciso mais dele. Então eu vou aqui... Opa, buffers de novo. Depois que eu utilizei o dado, eu não preciso mais dele. Então eu digo para o produtor que esse flag está disponível para ele utilizar. Aí a mesma situação. Vou para o próximo. Se posição é maior ou igual a max, significa que eu já terminei a fila e ela tem que circular para o início. Posição é igual a 0. E no final da thread aqui eu dou um pthread exit. Se você prestou atenção, o consumidor ele é mais simples que o produtor na hora de obter o dado. Ele só vai verificar, eu posso obter esse dado? Não. Então aguarda e volta de novo. Posso obter esse dado? Não. Não. Posso obter? Posso. Pega o dado, trabalha com ele, seja lá o que for. Essa linha única aqui pode ser milhares de linhas de processamento, porque eu estou pegando o dado para utilizar. Depois que eu utilizei o dado, eu flego dizendo, olha, essa posição já está disponível. Eu já utilizei o dado conforme eu precisei.
e assim vai continuar na fila circular procurando novas informações. Estou falando bastante, hein? Agora aqui no main vai ser pequenininho. Vamos dar um pthread t rotina, 2 threads, é igual, inicializar essas aqui. Muito bom. Aí eu dou um main. Eu já tinha dado main set aqui no início, antes de começar a thread. Vou tirar daqui então. Vou tirar esse cara daqui. Aqui no início da thread, antes de começar a rotina de produtor, eu já estou zerando o buffer. Então tá aqui. Pthread create. Eu poderia zerar no produtor também, tá? Mas eu pensando melhor, eu acho melhor deixar fora. A thread não se preocupa em fazer isso. Outras rotinas se preocupam porque ela controla o início e fim de cada rotina. Então aqui nós vamos para rotina 0. Não tem dados. A função chama produtor. Não passa nada. E pthread create rotina 1. Não tem nada. Chama consumidor. Muito bom. Aí vamos aguardar com que as threads acabem. Então, join. Vai ser a rotina 0. Não espero nada. E a rotina 1. Essa parte foi simples, né? Vamos compilar. Não deu erro. Vamos ao console. Eu já criei um arquivo aqui que ele chama entrada txt. Foi o que a gente definiu lá. Tá vendo? Ele tem 200 linhas e uma linha em branco ali. E aqui, como você pode ver, chama entrada txt. Então ele vai usar esse cara para fazer o processamento. Vamos executar. Como é que chama? Teste cpp. Executar. Tá conseguindo ver aí? Vamos direcionar para um arquivo para facilitar. Saída txt. Está processando. Vamos editar o arquivo agora e ver o que ele fez. Então, deixa eu aumentar a fonte para você enxergar melhor. Então o que ele fez aqui? Ele começou com o produtor. O produtor ainda não tinha colocado nenhum dado lá, então o consumidor ficou aguardando. Aí o que aconteceu? O produtor começou a usar as posições. Chegou no momento que o consumidor ainda não tinha consumido a linha. Como é o início, essas coisas às vezes elas demoram para ter um ritmo. Então o produtor está começando, o consumidor está começando. Se você olhar aqui no main, o pthread ainda está startando o produtor, aí depois ele vai startar o consumidor. Então nesse tempo de criação, eles não se... Nesse tempo aqui, o produtor pode gerar dados mais rápido que o consumidor consegue consumir, porque o consumidor ainda não entrou. O pthread create ainda está fazendo com que a rotina de consumo seja inicializada. Então, no início, ele dá essa diferença aqui, ó. O consumidor fica aguardando, mas o produtor já criou todo mundo e ficou aguardando no 0, na posição 0. Aí o consumidor consumiu tudo. Aí começou sim. O consumidor aguardando, o produtor aguardando. Ó, o consumidor conseguiu consumir. Tá vendo? Você pode ver que em algum momento um aguarda ou o outro aguarda. Ó, o produtor aqui, ó, no caso, aguardou 200 milissegundos. Na primeira vez 100, na segunda 100. E assim vai. Eles vão conseguindo fazer. Ó. Uma hora um, uma hora outro. Como o consumidor também está consumindo tão rápido quanto o produtor, não está dando... Às vezes não dá tempo para o produtor gerar dados muito, muito rápido. Mas você pode ver aqui, ó, o consumidor ficou aguardando 2 vezes. O produtor não tinha guardado dados ainda. Significa que ou o consumidor está muito rápido, ou o tamanho do buffer está muito pequeno. Aqui, ó, o produtor aguardando porque o consumidor estava consumindo. Tá vendo? E aqui os dados. Ó. Aqui, ó. O produtor está aguardando, o consumidor consumiu, o produtor aguardou e o consumidor conseguiu consumir aqui. Tá vendo como as mensagens vão modificando?
Em geral, o consumidor ele é mais lento, então essas mensagens vão ser o produtor talvez aguardando com um pouco mais de frequência. Mas pode ver que eu, no momento um aguardo, no momento outro aguardo. Significa que a fila está funcionando direitinho. Tá vendo aqui, ó? Então, tudo isso. No final, o produtor terminou de gravar todos os dados. Vamos aqui para o final. Consumidor aguardando, ó. Você pode ver que o produtor terminou de gravar os dados, o consumidor ainda estava rodando. Ele ainda estava pegando os dados. E no final ele ficou aguardando os 3 segundos até que eu mandei ele encerrar. Viu como é que funciona uma rotina produtor-consumidor? Ela não é complicada, mas também ela tem uns conceitos que você tem que levar em consideração, que são o tamanho do buffer tem que ter um limite, ele tem que ser circular, a hora que chegar no fim do buffer ele tem que começar no zero. O produtor tem que testar se aquela posição que ele vai tentar utilizar está disponível ou não, e o consumidor tem que testar se aquela posição que ele vai tentar utilizar também está disponível ou não. Quando o produtor diz que aquela posição foi utilizada por ele, ele flaga de alguma forma dizendo que está disponível para consumo. E o consumidor, quando ele terminar de utilizar aquela informação, ele flaga para o produtor dizendo que aquela posição está disponível para ser produzida. Entendido? Espero que você tenha gostado. Essa técnica é bastante utilizada quando você tem uma rotina que gera mais dados do que as outras conseguem fazer. Você pode ter mais de uma thread consumindo, não precisa ser uma só. No caso aqui foi só uma, mas você pode ter 2, 3, 4. Tem que tomar cuidado com a quantidade de threads que está consumindo para que elas não sejam mais rápidas do que o produtor, o que significa que você não precisa de tantas threads ou não precisa usar a técnica de produtor-consumidor. Aí você tem que analisar a situação para ver qual que a solução que você tem que utilizar. Por favor, não esqueça de dar um like, inscreva-se no canal e clique no sino para receber notificações. Obrigado.